depois você já vai... Se bem que a gente não vai falar exatamente sobre células, tá? A gente vai falar da estrutura do DNA. Vamos lá? Estrutura do DNA. A estrutura do DNA é como se fosse uma escada. Não sei se vocês repararam aí que eu coloquei, né, essas bases brancas como se fosse uma escada mesmo. Aí vocês vão saber o porquê que eu fiz isso. Próximo. Ah, você não tem começar, eu vou começar. Pode começar. Não, tudo bem. Vamos lá, estrutura do DNA, a escada em caracol. Imagine que o DNA é como uma escada em caracol. Tem-se no DNA ácido pode falar, professora? Pode. Desorribonucleicos. Como uma escada que acorda com 2 corrimões. De corda, desculpa. Como uma escada de corda com 2 corrimões. Eu tentei colocar aqui para vocês terem mais ou menos essa noção. Aí vocês vão, mais ou menos a gente vai montar, tá? Aí em cima da mesa, a gente vai fazer essa estrutura. Vamos tentar fazer essa estrutura. Subindo em espiral, como uma escada em caracol em espiral, os corrimões são feitos de açúcar e fosfato, enquanto os degraus coloridos são as bases nitrogenadas que carregam o código genético. As bases nitrogenadas é as bases que eu tentei montar em cima da mesa. As bases, elas são formadas por 4 letrinhas. Essas 4 letrinhas que dá o nosso, vamos dizer, RG do DNA. Elas formam bases, né? Essas bases são combinadas. Então é como se fosse chave e fechadura. Ela tem que se encaixar perfeitamente. Se ela não encaixar perfeitamente, vai sair uma base errada. Essa base errada, ela vai dar uma codificação errada e quando ele vai de DNA para transformar em RNA, ele não vai formar as proteínas. Quem já está no terceiro já sabe mais ou menos o que eu estou falando. Quem está no segundo ainda vai aprender alguma coisa, mas é sempre bom prestar muita atenção, porque daí vocês irão ver esse conteúdo inteirinho no volume 3. Tá? O que ela é formada? ATCG. Só que aqui, eles colocaram... Eles colocaram a letra A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. Cada degrau é formado, né, com um par de bases que encaixam perfeitamente, não seria isso? Isso mesmo. Perfeitamente. A com T, o A sempre vai casar com o T. O T sempre vai casar com A. O C sempre vai casar com o G. E o G sempre vai casar com o C. Entenderam? É isso que vocês vão montar em cima da mesa. Tá? Isso daqui é uma coisa bem fácil. E assim, vocês erram muito na prova. Eu não sei, todas as vezes que eu estou dando aula, eu tento explicar para vocês exatamente os encaixes, porque tem uma tabelinha. Eu faço uma tabelinha, mesmo na tabelinha vocês não conseguem entender. Eu sempre na prova coloco a tabelinha. A com T, T com A, C com G, G com C. Então, aí eu dou uma sequência, né, em DNA, para pedir para vocês fazerem a segunda, porque o DNA são 2 fitas. Vocês estão vendo aqui, ó? São 2 fitas. Então, cada fita dessa aqui vai ter uma sequência. E vocês vão ter que fazer a outra sequência da outra fita. Vai ter que ser exatamente as letrinhas que se encaixam. Imagina, né, que o DNA é um manual de instruções da vida, né? Escrito com apenas 4 letras. Presta atenção que isso daí é a atividade de vocês. Com apenas 4 letras. A, T, I, C e G. A, adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina. Sempre dupla, inseparáveis. Né? A se liga com T e C se liga com G. Né? O que a professora acabou de falar. A ordem dessas letras atuam como palavras que dão instruções específicas para construir vocês. Né? Construir aí os nossos filhos. A ordem São genes, né? Por exemplo, se você... quando nós somos concebidos, né? Nós somos metade pai, metade mãe. Então, o que você vai receber? Uma carga genética do pai, uma carga genética da mãe, que vai ter uma sequência. Olhos escuros, olhos castanhos, olhos azuis.
pele negra, né? Que assim por diante. Só que na genética não é bem assim, porque daí a gente tem os dominantes e os recessivos, né? Como a gente são casados, na hora que são concebidos, essas duas cargas genéticas se unem para formar uma característica, né? E geralmente nós temos características idênticas aos pais, aos avós, aos tios, né? Sempre essas características vão vir de nossos ancestrais. Então, da onde que vem isso? Do nosso DNA. Né? Quando acontece uma catástrofe, aí os corpos são lá incinerados. Como é que eu sei que aquele corpo que está ali pertence a tal família? O que eu vou fazer? DNA? Mas como é que eu pego o DNA? Que material que eu posso pegar esse DNA? Você tem cabelo, Cabelo. ou sangue. Sangue não tem mais. Nesse momento, né, tá tudo incinerado lá. Então o que eles vão fazer? Eles vão pegar esses materiais, vão tentar pegar esses materiais, separar, fazer essa sequência e chamar as famílias. Né? As famílias são chamadas e cada um de vocês tem um código específico. Nós temos códigos iguais, mas eu tenho um código específico e vocês têm um código específico. Aí eles vão ver aquela sequência específica e vão verificar de que aquele corpo de qual família pertence. Se é 100%, assim, porque são muitos corpos ali, é bem complicado. Né? Chegar, então eles vão pegar exatamente o material ósseo também. Né? Se não for considerado, eles vão pegar. Aí eles vão pegar todo esse material e fazer essa sequência, onde tem exatamente o quê? Essas letrinhas. A sequência forma uma sequência que é o código específico daquela família. Através do quê? Dessas letrinhas aí. Tem bilhões de codificações. Só essas 4 letrinhas. Essa próxima. Então, vamos lá. Como o DNA funciona? O DNA ele age como um verdadeiro alfabeto da vida. A sequência das letras A, E, C, G, ela trabalha com palavras formando frases que instruem como o corpo deve se desenvolver. Por exemplo, uma sequência de letras como ATP, GCA pode dizer como o corpo tem olhos castanhos e cabelos loiros. Olhos castanhos, cabelos loiros, o DNA funciona como um manual de instruções que escreve as características que nos tornam, né, únicos. Que foi exatamente o que a professora Márcia acabou de falar. Nós somos iguais. Nós temos características iguais, mas nós não somos geneticamente iguais. Nem os irmãos gêmeos, eles não são 100% geneticamente iguais. Tanto é que quando a gente fala fraternos, eles são de duas placentas diferentes. Tá? Eles não foram concebidos no mesmo óvulo e no mesmo espermatozoide. Vocês estão entendendo? Aquele que é univitelino, que são os dois juntos na mesma placenta, um óvulo e um espermatozoide, eles se dividiram. Então, aí eles são 100%, aí eles têm características iguais, né? E são geralmente assim, ou são meninos ou são meninas. Nesse caso, não tem como ter um menino e uma menina, porque são espermatozoide e um óvulo. Agora, quando são placentas diferentes, são espermatozoides e óvulos diferentes. Quem que dá o sexo da criança? É o pai ou a mãe? O pai. Por que é o pai? Porque a mãe é a matriz, né? O pai é o Y, aí se o pai junta, aí fica, se o pai manda o X, aí fica XX mulher. E se ele manda o Y, fica homem. Exatamente. Mas por que o pai não tem o X? Porque ele automaticamente recebe o X da mãe. A mãe só tem o X. Então ela só pode doar o X. Então ela doando o X, então todo menino vai ter o X. Porque ele não tem a carga genética da mãe? A carga genética da mãe é o X. Agora vocês não. Vocês receberam a carga genética da mãe, que é o X. Ah, você quer com o apelido aqui? Só uma continuação. Ah, tá, desculpa. Não, só sua mesmo. Não. É que a gente vamos fazer um multiplica e eu vou pegar fotos dessa aula para colocar no multiplica. Ah, tá. XY, né?
Então, a carga genética da mãe é X. Ela é XX, você tem que receber metade da carga genética da mãe, que é X. Certo? Então, você recebeu o X da mãe e Y do pai. Ela já recebeu o X do pai. Ela recebeu o X da mãe. Nós, né? Nós, mulheres. Recebemos o X da mãe e o X do pai. Entenderam? Então, fora todas as outras características que virão através também do DNA. Né? Nós temos genes autossômicos e os genes que vai dar o sexo. Esses autossômicos é o quê? Todas as nossas características. Passar para o próximo, tá? Vamos lá, vamos para a organização do DNA. Seu corpo tem um manual de instrução completo chamado DNA. Ele é bem organizado. O DNA é a molécula que guarda o código genético e fica enrolado e empacotado dentro das células. A célula, o núcleo, e dentro do núcleo, cada célula do DNA ele é enrolado em proteínas chamadas de histossomos. Pense nas células como cassete, eu não sei pronunciar essa parte, onde o DNA se enrola. Né? Essa parte que eu tentei mostrar. Então, assim, tem palavras aí que no momento para vocês é desconhecido, né? E se eu começar a explicar, vai rolar aí no meio do campo. O que vocês precisam saber agora no momento? Nós temos basicamente dois tipos de célula, as eucarióticas e as procarióticas. Essa daqui a gente está falando de uma eucariótica. Eucariótica ou eucariote. Ela tem um núcleo organizado. O que fica dentro desse núcleo organizado? Isso. E as procariontes? Onde fica o material genético? No citoplasma. Gente, vocês já viram um ovo, não viram? Então não faz o ovo. O ovo é a maior células que nós podemos ver, pegar e enxergar. Tá? Aonde aquela gema maravilhosa, falou de ovo. Nem todas as células ela tem tamanho e formatos iguais. Que não deu tempo de montar um microscópio aí. Vocês pegam uma célula onde tem um pontinho lá. Esse pontinho é uma eucariote. É uma célula eucariotes, aonde aquele pontinho é o nosso núcleo. O que está dentro desse núcleo? O DNA, que é o material genético. Vocês entenderam? Aqui, na verdade, são ribossomos, tá? Ele já está formando proteínas. Esses nós, quer dizer que ele já está formando, ele já está condensando o cromossomo. Aqui é cromossomo condensado. E aqui ele está em fita. Não tem aquela divisão lá, prófase, metáfase, anáfase, telófase? Você já chegou a ver, né? Então, prófase ainda está dentro do núcleo. Ele está desmanchando essa parte aqui para começar a condensação do cromossomo. Então aqui é na parte da metáfase. É a parte que a gente consegue ver os cromossomos pelo microscópio. É por aí que a gente faz o cariótipo. Esse cariótipo é uma sequência de cromossomos, os quais a gente irá estudá-los para ver se há algum problema genético na família. Entendeu? Cada pedacinho, gente, cada pedacinho, esse aqui é uma característica. Cada pedacinho. Próximo. Aí, nós temos o nosso DNA. Gente, eu fiz uma besteira, eu esqueci de pôr Uracila. Aí, eu esqueci de... Gente, vamos lá. O nosso DNA, ele é formado por A, T, C, G. E o nosso RNA? O DNA é como se fosse um texto em inglês. Entendeu? Ele forma, mas o corpo, o organismo, não sabe o que ele está formando. Alguém vai ter que ir lá para traduzir aquilo. Quem que vai traduzir aquilo e transformar em proteína? O nosso RNA. No RNA, a letra T de timina não tem. Tem U de uracila. Aonde tem, quando é formada essas proteínas, ele recebe DNA que tem a timina. Quando aí você recebe DNA, você tem que transformar em RNA. Aonde tem a letra T de timina, ele vira U de uracila. Então é A, U, aí são isso. Aqui não tá uracila? Né? Gente, não enxerga mesmo, é esse mesmo. Só de novo. A letra A, fica assim, como é que fica a sequência? A, U, A,
C, G e GC. Mas, houve uma equipe, podia ter colocado e eu também não trouxe o Brasil aí. Deixa eu explicar um pouquinho para eles, né? Tá, vai Como o RNA funciona. Uma explicação simples. O RNA é como um mensageiro que lê as instruções do DNA e leva essa mensagem até as fábricas da célula para produzir as proteínas. De forma bem simples, o DNA ele guarda o plano e o RNA ele copia e leva o recado, que são as proteínas que fazem o trabalho. Diferenças entre o DNA e o RNA: o DNA ele fica no núcleo da célula, ele tem dupla hélice, ele usa a letra T de timina e ele guarda as informações. Já o RNA, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, ele tem fita simples, ele usa a letra U de uracila e ele leva as informações, né, o mensageiro. A de utenina, o T de timina, né, que é o DNA, C de citosina, G de guanina e U de uracila, que é o RNA que a Márcia esqueceu de colocar. Esqueci de trazer o U aí para depois vocês transformar. Logo aí do lado, que está pequenininho, eu coloquei a viagem da informação, como é que ela funciona. Primeiro, o núcleo da célula, que é o DNA, tem todas as informações e quando o corpo precisa fabricar algo, ele escolhe uma parte do DNA e faz uma cópia. 2. O RNA, que é o mensageiro, né, que é o mRNA, ele copia essa informação, ele é formado por uma fita simples, ele é formado por uma fita simples e usa a letra U de uracila no lugar do T. Já o RNA, né, que ele sai do núcleo, que é o mensageiro, que eu já falei para vocês, que sai do núcleo e viaja pelo citoplasma até encontrar os ribossomos. Ribossomos, vocês lembram quando eu mostro para vocês? Ela que já está fazendo treino, já fez algumas provas comigo. Você lembra quando tem uns pontinhos assim na célula? Esses pontinhos são proteínas. Essas proteínas são os pontinhos aí embaixo, olha. Essas bolinhas aqui. Isso, que é o número 4 aí, ó, produção de proteínas. No ribossomo, o RNA é lido em grupos de 3 letras, né? Que é o codons. Não consigo ler. Cada codon é codons. Só um minutinho. O que é codons? O RNA, ele é uma fita simples. O DNA são 2 fitas. Cada 3 nucleotídeos, isso daqui são nucleotídeos, gente. Cada 3 letras dessas daqui formam uma proteína que é um códon. Aí, eu não trouxe aqui, mas tá lá em cima. Cada códon desse tem uma tabela. Daí você vai olhar na tabela e forma o quê? Ver o nome da proteína que foi formada. E aí é importante vocês saberem o que é esse negócio de códon. Cada códon, ele indica um aminoácido, né? E os aminoácidos, eles se unem e formam uma proteína. E aí o resultado são essas imagens pequenininhas, ó. As proteínas são responsáveis por todo o nosso corpo. Os músculos, os cabelos, os olhos, as defesas naturais do nosso corpo e aí muito mais, né? Sem o RNA, o DNA não consegue fazer nada sozinho. O RNA, ele é essencial para a vida. Vocês estão entendendo? Então, o RNA... Essa impressora aí, tem como a gente imprimir a letra U maior enquanto eles voltam? Tem. Então, o RNA, ele pega as informações do DNA e leva para os ribossomos e faz a distribuição da célula. Sim. Tem o RNA mensageiro, o RNA transporta, né? E o RNA ribossome, tudo isso é um conjunto, eles trabalham junto, tá? Tudo para formar o quê? Uma proteína, certo? E sempre lembrando, mas tem até na prova, quando eu coloco 2 fileiras, a número 1 e a número 2, aí vocês têm que identificar quem é o DNA, quem é o RNA. Isso cai muito na FUVEST, no Enem. Gente, eles dão 2 sequências. Tem a letra T, é DNA. Tem a letra U, é RNA. Tem uma só, né? Uma só fita, é RNA. Tem 2 fitas, DNA. É coisa simples? É simples, é coisa que cai mesmo, que eu já fiz e caiu realmente nas minhas provas, né? Não caiu, professor, né? Cai muito, né? Ela também de biologia. Bem, agora é a minha parte, pessoal. Agora é a parte de Onde a matemática aparece no DNA. Opa, isso vocês vê muito, né? Principalmente quem está no livro 2 de matemática pega. A matemática aparece no DNA como? Opa, nas combinações. Lembra quem fez o anagrama? O que é o anagrama?
lembra que quando, para você fazer o anagrama, não são combinações de letras. Por exemplo, você pega uma letra, vamos, uma palavra que aparece para vocês, vai dar o próprio exemplo da prova. Sinhá, sinhá bodonge, palavra sinhá. Quantas letras tem a palavra sinhá? 5, não é? Com essas 5 letras, quantas outras palavras eu consigo fazer mesmo que não faça sentido nenhum? São muitas. E aí como é que você faz, né, para você não fazer uma por uma? Como é que você consegue, né, para você diminuir aí o seu tempo? Uma multiplicação. E aí como é que você faz? Uma potência, para você diminuir aí o seu tempo, tá? Então aí vocês vão utilizar na matemática a combinação. Tá vendo a letra N? Que é uma potência. Isso significa o quê? Eu vou pegar essa base, esse número 4, e vou multiplicar ele quantas vezes? Olha o meu expoente. Ele já está me indicando que é 3 vezes. Se eu pegar o número 4 e multiplicar ele 3 vezes, eu vou ter um resultado de 64. Tá? Então, a matemática, é importante vocês saberem que ele entra em todas as disciplinas, querendo ou não. Em todas as profissões, querendo ou não. Então, essas combinações são exatamente as letras que formam o DNA. Nós acabamos de falar de cada uma delas. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem alguma coisa a ver? Sim. Super. Onde mais a matemática vai entrar? Opa, na probabilidade. Qual a probabilidade da criança nascer com olhos azuis, com cabelo castanho ou com cabelo loiro? Viu? Entra a matemática, sim, de acordo com a quantidade de letras, a porcentagem. Então, olha que, querendo ou não, a nossa proporção, né, a nossa combinação, ela entra. E é algo simples. Quando vocês passam a entender, que é no próximo slide, é que é difícil dar aula de genética, mesmo no nosso volume 3, tem uma parte que fala sobre genética e sobre cruzamento. Esse daqui é um cruzamento, tá? Cada quadradinho desses são 25%. Quando eu falei que nós somos metade pai, metade mãe, eu já não estou falando 50%? Sobrando dá quanto? 100%. E as características são assim. Quanto por cento de característica do pai, quanto por cento de característica da mãe. Então, por aí, vocês têm a nítida noção que a gente também tem que entender um pouco de matemática, principalmente quando entra na genética. Na genética tem muita coisa de matemática, principalmente porcentagem. Probabilidade também. Vamos para o próximo. Combinações e probabilidade, que foi o que eu acabei de falar para vocês. O DNA usa apenas 4 letras. A, T, C e G. Mas pode formar bilhões de combinações. Cada posição pode ter 4 possibilidades. Então, usamos a potência. Isso significa uma sequência de 3 letras, né, e 4 possibilidades que eu falei para vocês. Né, que a gente resume, né, faz uma multiplicaçãozinha básica, 64 combinações possíveis, ou seja, com poucas letras, o DNA cria diversidades enormes. Deu para entender? Deu para viajar no mundo do DNA? Parece. Boa, né? Quando vocês falam comigo, professora, por que eu tenho que aprender biologia? Gente, biologia é a vida. Isso é presente em todos os lugares, sabe? Eu acho que o professor de biologia vai puxando, né, da minha área. O professor de biologia, ele tem a área de formação dele é enorme. Ele pode trabalhar em diversas áreas, porque ele adquire conhecimento. Ele vai adquirir conhecimento que há necessidade de outras áreas, não é só da área biológica. Então, por aí vocês... Né? Eu sou apaixonada por DNA, por célula. Tanto é que eu fiz análises clínicas, né? Então, dentro da biologia, a área que eu gostaria de trabalhar seria a área de laboratório. Eu tentei, mas não consegui. Né? Tipo, né? Eu me formei um pouquinho velha, minha análise clínica, mas tudo bem. Estou trazendo conhecimento para vocês. Amém? Bora lá. Padrões, sequências, anagrama. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Para quando vocês chegarem lá no livro 2, vocês tentarem assimilar um pouquinho, tá? O DNA, ele funciona como? Uma sequência lógica.
tipo padrões matemáticos, semelhante a códigos ou algoritmos, né? E aí vocês vão, por isso que a gente, quando a gente fala em sequências aí genéticas, a gente utiliza muito algoritmos, que lá no laboratório eles utilizam muito o computador para facilitar, né? Não precisar fazer na unha aí. Um exemplo é o ATT, CGA, GCA, ATT, GGG. Pequenas mudanças, resultados diferentes. Igual mudar o número de uma equação. Se é que vocês estão me entendendo, né? Para quem tem aí probleminha com a equação, né, que teve comigo. Mas lembra quando a gente faz aí, uma equação mais simples, que é a do primeiro grau. Qualquer número que a gente altera lá na nossa equação, quando a gente está fazendo a busca lá, qual o valor de x, qualquer letra aqui que a gente altera, tira o C, coloca o G ou muda de lugar, tem uma alteração genética diferente. Temos um resultado diferente. Tá? E agora, para colocar isso em prática, para ver se vocês entenderam, bora lá? Esse daqui é um apanhadão que vocês vão utilizar nas atividades, combinações e probabilidade que eu expliquei para vocês, né? As 4 letras que formam aí milhões de combinações. As medidas, essa parte aqui eu acabei não colocando, medidas e escalas, né? Mas que é a mesma proporção, acho que eu expliquei sim, né? A proporção eu coloquei de 3 para vocês, como um exemplo bem simples. Padrões de sequências, que eu falei para vocês, qualquer letra que altera na sequência temos um resultado diferente. Estatística, a professora Márcia explicou para vocês, né? Probabilidade aí de porcentagem do pai e da mãe, né? Um total de 100%. Foi explicado. E aí guardem essas informações que vocês vão Colocar em prática, né? Mão na massa. E aí, Vamos lá? a nossa mão na massa. Agora, o que vocês irão fazer? Aqui em cima dessa mesa, nós temos o quê? Nós temos as 4 letrinhas, né? E eu vou... vocês vão pegar essas 4 letrinhas, vocês vão montar uma base de DNA. Será que dá tempo da Uracila? Dá. Tá? Eu vou montar aqui uma sequência aleatória, tá? Vamos lá. Essa sequência vocês vão ter que, primeiramente, eu vou montar uma fita, vocês vão ter que dar a sequência dessa fita, entenderam? Eu vou botar essa fita. É tudo aleatório, tá, gente? Não tem uma sequência certa, não. Não é assim, A, T, C, G. Não, eu posso começar com G, eu posso começar com C, tanto faz. E o Word aqui para fazer o U. O você quer que faz de que cor? Aqui eu tenho amarelo, pode ser verde. Tá. Pronto, eu dei uma sequência de DNA. Eu dei uma fita. Agora eu quero que vocês montem para mim a segunda fita, lembrando do chave e fechadura, que uma fica encaixada na outra. Tem uma sequência. Aí isso daqui é DNA, são 2 fitas, tá? Vamos lá. Quem vai montar? Vamos por vez? G vai casar com quem? Você tem certeza que G casa com T? Ó, nós temos aqui, ó. Vou até aproximar, ó. Pra não ter erro, ó. Cada fita, ó, cada uma aqui, tem que ser o pai. Que tamanho você usou, Márcia? Entendeu? Mas eu vou deixar você fazer. Ô, Márcia, que tamanho você utilizou? Eu sei 200%. Isso, pode fazer do jeito que você acha. Oi? Estrutura do DNA. Peraí, deixa eu só tirar uma fotinha aqui. Tá.
ela já começou acompanhando aqui a aula, né? A gente vai conversar. Você que era novamente? Ah, não. Bom, vamos lá. Ela já participou de diversas aulas, né, comigo, sobre esse conteúdo. Agora você vai falar comigo o que é errado. Vamos lá. Você pode consertar. Pode tirar? Tira a parte de lá. Vai virar pra cima. Tá bom? Ah, tá bom. Opa! Tem que cortar. Pega a tesoura. Não tem ali na mesa? Professora, fica ali um pouquinho só pra você sair. Tá. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver? Exato, vamos lá. Guarina, G, casa com citosina. Guarina, citosina. Guarina, citosina. Adenina com timina. Timina com adenina. Adenina com timina. Timina com adenina. Adenina com timina. E citosina com guanina. Nota 10. Ó, parabéns. Parabéns. Ó, você vai ficar sozinho. Entendeu? Você já fez prova comigo desse conteúdo ou não? Vai se preparando. Eu vou dar também para vocês fazerem uma sequência. Já fiz. Hã? Já fiz. Já fez? Ele já fez biologia e matemática. Você quer montar a base? Outras duas? Agora, o que ele vai fazer? Você vai pegar, você vai montar sozinho as duas bases, tá? Você vai pegando as letras e vai montando. Esteja à vontade. Foi pela questão da puta mais. Tá. Isso, mas Uma vez era um pouquinho. é só um pouquinho de estratégias. É, mas só faz um pouquinho. Parabéns. E você só estudou no 1 e 2, né? Você aprendeu agora. Olha, então a aula foi boa, né? Deu para entender? Se eu quer montar de novo, vou tentar ver se consigo oscilar. Mas eu vou tirando para mim enquanto de novo. Eu já vou desligando aqui, tá, Márcia? Coração. Agora é 9 horas, 9 horas. Ah, tem coisa Tem que você- tempo, tudo certinho, porque ainda tem atividade. Vou deixar junto.
certa. Citosina, com guanina, timina com adenina. Essa daqui tá errada, ó. A guanina sempre ela vai casar com a citosina, não com a timina. Ó, tá vendo? Esse daqui tá certinho. Ó, citosina, guanina, adenina, timina. Já acertou melhor, agora foi melhor. Esse aqui tá errado. Olha lá. Você não viu aqui? Ó. Adenina com timina. Certo? Esse aqui tá certinho. Esse daqui, ó. É timina com o quê? Com adenina.